Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela, eu tenho o segundo ano lá na Escola Beno e essa... Eu sou a professora Cidinha, também tenho um segundo ano na Escola Nazaré, tá? Sejam todos bem-vindos, amores, do segundo ano. Mais uma aulinha, não é, professora? Mais uma aula. Pessoal, essa aula aqui que nós vamos começar é de língua portuguesa, né? Essa é uma ação que a Secretaria de Educação, professores, formadoras resolveram ter para ajudar vocês no momento de realizar as atividades, tá? Como nós vamos começar aqui com o verbete de enciclopédia, como vocês podem estar vendo aqui, nós vamos estar ajudando vocês também a realizar as atividades do quinto bloco, certinho? Vamos lá então. Pessoal, vamos aprender um pouquinho mais sobre os verbetes de enciclopédia, certinho? Muito bem, mas pessoal, no início do ano as professoras devem ter começado com vocês alguns conteúdos a respeito do verbete, mas foi muito pouco. Então o que nós vamos ver nas aulas de hoje vai ser a respeito de como esse gênero surgiu, tá? Um pouquinho da história desse gênero. E nós vamos partir para a atividade dos parágrafos, ou seja, como ele é organizado, tá bom? Nas escolas do município, os segundos anos estão estudando o quê? Qual é o tema? Vamos lá? Será que vocês lembram qual é o tema? Muito bem. O tema é sobre os animais do Pantanal. Olha lá. Embora algumas professoras também tenham escolhido o tema de animais de forma geral, mas o da rede é animais do Pantanal. Certo? Olha lá a ilustração para vocês retomarem. Vocês podem ver aqui, ó, tem até a onça pintada, né? O tucano, a anta. Esses foram então os animais escolhidos para fazer o verbete de enciclopédia. Nós estamos falando do verbete. Verbete, a professora está aqui falando o que é o verbete, o que é o verbete. Mas afinal, o que é um verbete de enciclopédia, pessoal? O que vocês imaginam que seja um verbete de enciclopédia? Esse é um dos gêneros mais utilizados quando a gente vai estudar, principalmente para conhecer a respeito de um determinado assunto, conhecer um tema, né? Então, agora, vocês podem ver aqui o que é o gênero verbete. Ele é do caráter informativo e é mais comumente encontrado em dicionários e enciclopédias, porque nós temos dois tipos de verbete, né? O verbete que é de enciclopédia e o verbete que é do dicionário, que vocês devem ter aprendido lá no primeiro ano. São destinados à consulta. Os verbetes normalmente são objetivos e curtos ou pouco extensos, porque se a pessoa quiser, ela vai ter que ir lá e pesquisar mais a respeito do assunto. Afinal, essa é uma forma de facilitar a leitura de quem geralmente busca respostas de acesso imediato. O que mais nós temos hoje é que a gente procura rapidinho, né? Tanto que o verbete, como vocês vão ver aqui agora, ele mudou muito ao longo dos anos para facilitar o nosso conhecimento também. Vocês estão vendo isso aqui? Se eu quisesse saber mais a respeito da borboleta, e aí, professora Cidinha, aonde você acha que eu vou procurar a respeito de informações sobre a borboleta? Deixa eu ver. Aqui será a bela borboleta. Será que é ali, pessoal? Será que é ali na letra E, a bela borboleta? Eu acho que a professora Cidinha se encantou pela capa do livro, gente. Ah, muito linda. Já sei. Posso falar? Pode. Enciclopédia da Natureza? Será que ali eu vou achar informações a respeito da borboleta? Será, pessoal, que eu vou achar informações sobre a borboleta? Será que só ali, professora Cidinha? Deixa eu ver. Da borboleta? E tem dos outros animais também. Tem dos outros animais também, mas eu quero da borboleta. Hoje eu só quero da borboleta. Acho que é o segundo ano, sabe? Será? Será, pessoal? Vocês sabem? Melhor você, professora. Olha lá, pessoal. Se eu estou procurando uma informação a respeito de um animal, eu posso estar usando o livro da letra A, que olha lá, Enciclopédia da Natureza. Eu posso estar lá no Explorando o Mundo, por que não?
A enciclopédia da Disney é uma enciclopédia, como vocês podem ver ali, de temas gerais. Na letra C, olha que belezinha também, uma enciclopédia de animais. Na letra D, aí a gente já tem uma enciclopédia sobre o corpo humano. Será que eu vou achar da borboleta no corpo humano? Não é tatuagem, hein, gente? Na letra E, ali a gente não vai achar, pessoal, porque ali é um livro a respeito de um conto, né? A Bela Borboleta, do Ziraldo, inclusive. Então, ali eu não vou achar informações específicas do animal num livro que tem contos, né? Na letra F, nós temos a enciclopédia infantil. Ali pode ser que eu ache, sim, já que é uma enciclopédia. E na G, olha lá, como eu falei para vocês, como esse gênero ele foi mudando ao longo dos anos. Agora nós temos as enciclopédias que são chamadas virtuais, tá? Então eu acharia ali, sim, na letra A, na letra B, na letra C, na letra F e na G, que são enciclopédias com temas específicos. Por que não na letra D? Porque ali a gente está vendo que é uma enciclopédia temática voltada para o corpo humano. Certinho? Olha só, tá vendo? Agora a gente vai ver um pouquinho da história do verbete. Todo tipo de texto tem uma história. Ele não surgiu do nada, né? Ele tem um contexto histórico. E eu trouxe aqui para vocês a primeira enciclopédia. Ela foi lançada lá na França em 1751. Pode fazer a conta matemática aí para saber, olha quanto tempo que foi lançada a primeira enciclopédia. A segunda, ela foi lançada em 1964. Ela é muito conhecida aqui no Brasil, tá? Ela foi praticamente específica aqui do Brasil, a enciclopédia Barça. Tenho certeza que os pais de vocês, os avós de vocês, devem conhecer essa enciclopédia. A última edição dessa enciclopédia foi em 2010, tá? Mas é claro, se você procurar em sites específicos para compra e venda, vocês vão achar também. E olha só como as pessoas começaram a se preocupar em trazer conhecimentos específicos para as crianças. A Disney lançou a primeira enciclopédia em 1972. E nessa enciclopédia, que é muito interessante, os personagens da Disney é que vão explicar os verbetes que estão aqui nela, tá? E para finalizar essa parte da história, vocês têm ideia do porquê foi inventado as enciclopédias? Você faz ideia, professora Cidinha? Ah, eu não sei. Será? Foram os franceses que foram os criadores das primeiras enciclopédias, tá? Porque eles fizeram isso para facilitar o conhecimento das pessoas, para que todo mundo tivesse acesso aos conhecimentos. Muito importante e muito bacana vocês saberem disso também. Como eu falei para vocês, ao longo dos anos esse gênero ele vai mudando. E olha lá, nos dias de hoje, aonde é que eu encontro os verbetes? Quais são os portadores? O portador, professora, mas o que é isso? Nossa, explica para o segundo ano. Portador é aonde eu encontro o texto, certo? Onde que eu encontro o verbete? Na enciclopédia, tá bom? O verbete informativo eu encontro lá na enciclopédia. Olha lá a primeira enciclopédia, destinada a vocês. Então, vocês podem ver que vai ter uma linguagem totalmente voltada mais para o público infantil. Nós estamos também agora o Wikipédia, quase que eu falei errado. Eu tive que ensaiar para falar direitinho. O Wikipédia. É chamada enciclopédia livre. Ou seja, parece que não tem fim, porque você vai procurando. Qualquer tema que você joga lá, você acaba achando uma informação a respeito dele. E essa daqui, muito legal. Quem puder, pode estar entrando, então, no site da Britânica Escola, que é promovida pela CAPES. Eu deixei para vocês até no próximo slide para vocês estarem vendo. Olha que bacana, gente. Olha como que o gênero verbete, ele foi mudando. E o verbete virtual, ele é muito mais dinâmico, né? Então, nós temos aqui, eu digitei lá, baleia, apareceu, tipos de baleia. Aí vem toda a informação dos tipos de baleia. E aqui ao lado, vocês devem estar reconhecendo. É a ficha técnica. Olha lá. São as informações da ficha técnica, tá bom? Então, se vocês forem lá no site e irem clicando
Nessa lateral, vocês vão descobrir, então, todas as informações a respeito da baleia. Eu vou dar uma dica aí para vocês, vocês vão adorar. Quando vocês clicarem no comportamento, se segurem, porque lá vocês vão poder ouvir o som de uma baleia no mar. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. Vocês vão gostar bastante. Mas vamos lembrar então, tá? O que nós temos aqui? Ele é o verbete, ele não deixou de ser verbete, tá? E ao lado aqui, o que a gente tem? As informações, então, que estão presentes na ficha técnica. Eu tenho certeza que agora vocês assistindo aí, vocês devem ter lembrado, eu lembro que a Pro tratou com a gente da ficha técnica, né? Que no início do trabalho com o verbete, a gente se baseia bastante na ficha técnica, para poder fazer o verbete. Porque, afinal de contas, quem faz o verbete? Quem é pesquisador. Exatamente. Certo? Os pesquisadores fazem o verbete. Nós que estamos na escola... Principalmente a ficha técnica, né, professora? Nós utilizamos o quê para fazer o verbete? As informações da ficha técnica. As informações que já foram pesquisadas por um cientista, por um pesquisador. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, pessoal, antes da gente fazer a retomada do que a gente já viu sobre o gênero, vamos ver um pouquinho mais a respeito dos portadores dos verbetes, que são as enciclopédias, tá bom? Aí a professora Cidinha vai mostrar para vocês algumas enciclopédias, alguns exemplos de enciclopédias infantis, destinadas exclusivamente para vocês, tá bom? Essa primeira aí, como vocês estão vendo, é uma enciclopédia do mundo animal. Então, a maior parte dos animais você vai encontrar ali a ficha técnica e o verbete. Aí a professora Cidinha pode até mostrar, olha lá que interessante. Eu não vou abrir o livro, né? Ah, meu Deus, vou ficar caçando lá os animais que eu quero. Não, eu vou lá no sumário. Olha lá. O sumário, esse está bem interessante, que é por grupo, né? Então, tem lá os mamíferos, tem lá os mamíferos aquáticos, né? Aí a professora Cidinha pode até virar, mostrar para vocês isso. Olha lá. Vamos lá. Olha! Tá vendo só? Tem a ilustração só do animal e logo depois da ilustração do animal já vem os textos. Ah, olha lá, pessoal, ficha técnica. Olha lá a ficha técnica. Tá vendo? Nós temos a ficha técnica e ao lado o verbete. Vendo? Sim, professora. Mais Beleza. E quem é esse, Pro? É o Olha lá. urso. Qual que é esse? Olha o urso. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Também vai aparecer a ficha técnica e o verbete a respeito do animal. No segundo livro, vai fazer um pouquinho de barulho esse segundo livro. Nossa. Porque ele é sonoro e a professora não sabe de onde tirar a pilha do livro. Né? Mas a professora Cidinha vai mostrar para vocês também. Olha como o verbete destinado às crianças, a enciclopédia destinada para vocês. Olha só como ele vem nesse livro. Vamos ele lá? também é uma enciclopédia, olha lá. Abrindo, oi. Olha lá, está falando sobre o urso, certo? Certo. Na lateral da página, que a professora Cidinha vai estar puxando aí para vocês verem, né? Vai aparecer também o verbete e a ficha técnica. Um pouquinho com um formato um pouquinho diferente, acho que mais próximo daquilo que vocês veem lá na escola. Pode puxar aí para eles, professora Cidinha. Vendo? Na página, na lateral. Podemos ver? Aqui? Aqui, na lateralzinha. Olha lá, pessoal. Vamos lá. Oi. Demorou. Opa, tá difícil. Apareceu. Olha lá, inclusive vem certinho o nome lá. Ficha Vendo? técnica do animal. E o verbete. Tá dando para ver? Perfeito. Viu só, pessoal? Então, a Legal. gente já começa a ver que as enciclopédias aí, que são destinadas para o público infantil, elas são bem diversificadas. Vamos colocar né? mais um? Vamos colocar mais um? A professora Cidinha tá adorando o som dos bichos, pessoal. Lógico. Olha lá, esse aí é Quem o da será? raposa. Olha lá. Nossa. Professora Dani. Olha lá a raposinha. Ai, tadinha, tá com o focinho torto. Oh. Vamos arrumar, né, Dani? Isso. Esse livro, ele é classificado como uma enciclopédia, tá?
E toda a página que for puxar, vocês vão achar ficha técnica e o verbete, tá? Vamos lá agora? Agora, o último livro, vejam bem, a professora Cidinha vai mostrar bem a capa dele. Nossa! Para vocês perceberem como é o título. Ele já é intitulado Enciclopédia. Será Olha que lá. é pesado? Será que é pesado, pessoal? Parece, né? Dá a impressão de que ele é Nossa. muito pesado. Parece. Olha lá. Olha só. Agora esse, além de verbete, ele vai trazer outros tipos de textos informativos. Vamos lá? Certo? Puxa, Olha que lá, tá vendo? maravilha. Isso, esse daí é bem diferente. Eu levo na escola, a garotada ama. Aí eles veem mais o bichinho do que o texto, né? Que a professora leva por causa do texto. Com certeza. Mas primeiro eles querem ver todos os bichinhos. E olhem só, então, outros tipos de texto que vai trazer outros tipos de informações sobre, no caso, ela é temática, uma enciclopédia temática. Vai falar somente a respeito dos dinossauros. Olha, interessante, hein? Uau! Certinho, pessoal? Bacana, né? Muito bem. Agora vocês já têm conhecimento aí do que são as enciclopédias. Essas enciclopédias que vocês viram, aquelas que a professora mostrou aqui para vocês, elas são aquelas que nós consideramos as impressas, tá bom? Enciclopédias impressas. E tem as virtuais, que a professora também mostrou para vocês, da Britânica Escola e o Wikipedia. Certinho? Muito bem, gostei. Legal, né? Oh. Agora, vamos retomar o que vocês já viram dos bancos de atividades a respeito desse gênero. O primeiro banco de atividade que vocês fizeram estava pedindo para que vocês, então, conseguissem ver algumas características do verbete, que ficou mais fácil, né? Foi logo no início, então as professoras devem ter trabalhado, levado o verbete para que vocês lessem e tudo mais. Então aqui era para vocês identificarem qual desses textos poderia ser classificado como um verbete, tá? No segundo banco, aí as atividades já foram ampliando, né, pessoal? No segundo banco, agora que vocês já sabiam, então, já conseguiam identificar o que era um verbete, vocês tinham aqui a ficha técnica, tá? E ver como que esse autor escreveu, usando a ficha técnica. Então, vocês tinham que analisar o verbete e depois, logo em seguida, fazer a produção do verbete, tá bom? Então, sempre baseado na ficha técnica. Essa atividade foi bem bacana, porque já tinha até as palavrinhas ali que vocês poderiam estar utilizando para não repetir o nome do animal. Correto, né? Né? Fazer as substituições corretas. Exatamente. Não é? O terceiro banco de atividade, ó, não estava tão longe não. O terceiro banco foi pouco tempo que vocês devem ter feito. Novamente, tinha uma análise de verbete, mas essa atividade já tinha o foco da revisão. Tá? Então, vocês tinham que revisar esse texto, analisar os aspectos de elementos de substituição. Tá? Correto. Então, tinha as palavrinhas aqui, ó, as palavras que não pode repetir o nome do animal, palavras que o autor utilizou para escrever a informação. Então, era uma atividade de revisão, para vocês, então, terem uma base de como está fazendo o verbete. Esse último banco que vocês fizeram, vão estar entregando na escola nos próximos dias, né? Correto. Então, aqui vocês tinham a leitura e análise do verbete. Então, já era uma análise, leitura e compreensão. Nós tínhamos o texto do Tucano, depois tinham algumas questões para vocês analisarem, e depois, na outra atividade, atividade 8, tinha o texto lacunado, que era para vocês irem preenchendo com as palavras que faltavam. Tá certo? Um ótimo exercício também, para que vocês aprendam aí o que é o verbete, vocês já viram, e que palavras que eu uso para não repetir o nome do animal, que palavras que eu uso para fazer a ligação das palavras dentro da frase, né? Para não ficar aquela coisa toda repetitiva também, ficar um texto organizado. E falando em texto organizado, no quarto banco também havia a produção do verbete. Então, vocês tinham aqui a ficha técnica,
e depois para fazer a produção. Mas olha que legal essa atividade, hein, gente? Já trazia aqui para vocês quais eram as palavras que vocês poderiam usar para não repetir o nome do animal e para escrever a informação. Tá? Então, antes de fazer a produção, o que a gente tem que fazer? Fazer a leitura da consigna da atividade. Porque aqui estava fazendo toda a retomada de como o texto precisava Passo ser a passo, autorizado. né? Isso. Tinha lá Ajudando. o título. Como é que eu Correto. faço para colocar o título? Né? As palavras que eu vou estar usando. As informações eu vou tirar da onde? Eu vou poder inventar? Eu Não acho que posso não, inventar. não pode. Né? Acabei Não. de falar para vocês, o verbete pesquisador vai fazer. Claro. Ele não vai inventar do nada. Né? Ele tem que pesquisar. E vocês, professora, mas vou sair na floresta pesquisando? Não, você vai utilizar as informações da ficha técnica. Correto, certinho? professora. Muito bem. Estão preparados? Porque agora vocês vão participar de uma leitura de um verbete. Inclusive, esse verbete que eu trouxe para vocês é o que está lá no 5º banco de atividades. Nós não vamos fazer a atividade toda aqui, mas tudo aquilo que a professora, que nós fomos falando para vocês hoje, é para vocês conseguirem fazer essas atividades, tá bom? Correto. Podemos? Vamos lá. Vamos lá, então. O verbete que eu trouxe, que é o que está lá no 5º banco, é o da sucuri. A sucuri é uma cobra encontrada na América do Sul em áreas que inundam anualmente. Minha nossa palavrinha sempre troca. Como a região do Pantanal, no Brasil. Ela pode atingir até 11 metros de comprimento. Tem um colorido de fundo mais amarelo e ao longo de todo o corpo. E cauda. Existem manchas pretas que atravessam o dorso de um lado a outro em forma de célula. Estas cobras vivem perto de córregos, rios e lagos, apesar de não serem ágeis em ambiente terrestres. Graças a Deus, porque se a sucuri fosse ágil, né, professora Cidinha? Nossa, a gente como tá seria? Perdido. São muito rápidas dentro da água, podendo ficar até 30 minutos sem respirar. Possuem hábitos crepusculares e noturnos. Na dieta das sucuris, é possível encontrar diversos vertebrados, como, por exemplo, peixes, rãs, lagartos, jacarés, aves e roedores. A estratégia utilizada para caçar é da espreita seguida do bote. As sucuris não são venenosas, pois não possuem dentes inoculadores de veneno, mas sua mordida é forte o bastante para atordoar sua presa, que rapidamente é envolvida pela musculatura forte e robusta da serpente. Nossa, quantas informações! Lá, gente, quantas informações que foram trazidas aí para vocês a respeito da sucuri. Mas tem umas coisas que são bem interessantes da gente ver no texto, né? Olha lá, em vez de falar, ela alimenta-se. Então, como meus alunos colocam, se alimenta-se, né? Mas é alimenta-se, né? Que eu não sei que eles colocam 2 vezes o se. Olha lá, em vez de colocar alimentação, foi colocado na dieta da sucuri. Olha lá, que diferente, né? Como a gente pode prestar bastante atenção também, já vou antecipar algumas coisas para vocês. Olha lá no primeiro parágrafo, olha lá que tipos de informações vão estar trazidas aqui. A informação de que animal que está sendo falado, aonde eu encontro esse animal e algumas características dele, tá? Perfeito. Então, isso aí já é, primeiro parágrafo. Guarda a informação aí, pessoal. Primeiro parágrafo que eu vou escrever do verbete. Eu necessariamente preciso colocar essas informações. Porque o leitor não vai ficar buscando ao longo do texto que animal que é. Eu não vou poder usar lá no último parágrafo que eu vou falar da sucuri, que é a sucuri. Mas até lá o leitor vai precisar ler tudo para descobrir que animal que é. Não. Logo no primeiro parágrafo eu já informo qual é o animal da qual eu estou tratando no texto. E vocês perceberam aqui que tem uma linha vermelha, né? Tem uma linha vermelha ali. Inclusive, o modo que foi posta essa atividade para vocês parece a folha do caderno. Olha lá, igualzinho a folha do caderno, pessoal. Linhas, né, Pro? As linhas, né? E aí percebam que tem uma linha vermelha e algumas palavras estão afastadas dessa linha vermelha. E o que será que isso significa? Nossa, realmente. Não é? Eu prestei atenção. Você prestou atenção, professora Cidinha? Eu prestei. E vocês aí em casa, vocês estão prestando atenção também? Estão prestando atenção? Olha lá. O que será que é essa linha vermelha e essas palavras que estão recuadas aí da linha vermelha?
é o que nós vamos ver, que são os parágrafos. Né? Parágrafos. Parágrafo. Muito bem. O texto do verbete, ele é organizado em parágrafos, tá, pessoal? Ele é organizado em parágrafos. Podem dar uma olhadinha aí. Se vocês perceberem, então, olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4 parágrafos. Por que será que eu preciso organizar dessa forma? Primeiro, nós não estamos nos baseando na ficha técnica, certo? Se eu estou baseado na ficha técnica, pessoal, cada parágrafo vai trazer uma informação diferente, tá? O parágrafo, ele serve para organizar o texto. Então, não é só para eu deixar o espacinho, que tem muita criança que adora deixar 2 dedinhos lá assim, ó, pum, e falar, eu dei parágrafo. Mas o parágrafo, você precisa saber o que é o parágrafo também. Ele não é só o espaço. Ele é no sentido de organizar, no caso do verbete, as informações. Certo? Certo? Podemos passar? Vamos lá. Muito bem. Já que a professora falou, nossa, organizado em parágrafo, professora. 4 parágrafos nesse texto? Sim. Vamos ver então o que cada parágrafo vai trazer de informações para nós. O primeiro parágrafo, como eu já antecipei para vocês, vai falar sobre qual é o animal que nós estamos falando, nesse caso, da sucuri. Como ela é, onde pode ser encontrada. Pronto. Vamos voltar de novo, Pro? Vamos voltar de novo. Para mostrar com o dedinho? Olha lá. A sucuri é uma cobra encontrada na América do Sul em áreas que inundam anualmente, como a região do Pantanal. No Brasil. Ela pode atingir até 11 metros de comprimento, está falando do colorido dela, que tem um fundo amarelo, né? Então, essas informações, elas precisam aparecer no primeiro parágrafo, tá? Não tem jeito, hein, pessoal? No segundo parágrafo, então, é sobre o habitat e alguns hábitos, né? Então, vai mudando, porque onde eu posso encontrar? Lá no Pantanal, no Brasil, certo? E o habitat, muitas crianças têm muita dificuldade para entender o que é habitat, né? Então, se eu encontro lá no Pantanal, no Brasil, em que lugar específico do Pantanal eu vou achar a sucuri? Não vai ser andando na rua, em qualquer lugar. Tem um lugar específico lá no Pantanal que eu encontro a sucuri. Isso vocês podem considerar como habitat, tá bom? Para quem estava com dificuldade para entender. No terceiro parágrafo, nós temos aí a alimentação, que até a Pro chamou a atenção de vocês, né? Para falar, olha só, não está colocando alimentação, está colocando a sua dieta. Olha, né? A palavra para se referir recurso. Então, quais são, aí, no caso, os animais da qual ela se alimenta. Né? E o último parágrafo que vai trazer as curiosidades. A partir do segundo parágrafo, eu não tenho uma ordem específica das informações, mas nós, na escola, aí nós professores lá na escola, a gente acaba colocando para vocês lá na lousa, o que precisa ter lá no segundo, no terceiro. Mas, professora, se não tem uma ordem? Não tem uma ordem, mas vocês estão começando a produzir o verbete, certo? Então, isso vai fazer com que ajude vocês a organizarem melhor o texto, orientarem, tá? Né? A se orientarem, tá bom? Muito bem. Vamos. Muito bem. Olha lá a dona Sucuri trazendo para vocês a informação. O que é um parágrafo? Vou dar algumas dicas. Olhe lá no quadro abaixo. Ele é um dos elementos mais importantes de um texto. É formado por frases ordenadas. Nos verbetes, parágrafos são organizados de acordo com um tipo de informação, como a professora já falou para vocês, como, por exemplo, a característica, o local onde vive. Ao escrever informações diferentes, é preciso mudar de parágrafo. Não dá para colocar tudo junto no mesmo parágrafo, tá, pessoal? Ele é caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. O que é recuo? É esse pequeno espaço que é deixado, como vocês viram lá, né, no texto da Sucuri. Certinho? Ah, professora, aqui não é de onde foi tirado o texto, é o desenho, a imagem, foi tirada tá? a imagem da nossa sucurizinha, olha que bonitinha ela explicando para vocês. Graça, né? Vamos lá. Vamos concluir então o que nós aprendemos sobre parágrafos do verbete, tá bom? Vamos lá? O que nós aprendemos? Que o verbete é organizado em parágrafo, a Pro já falou isso várias vezes hoje durante a aula.
E como? Cada parágrafo traz informações diferentes. Na organização dos parágrafos, você deve prestar atenção às seguintes regras. Primeiro parágrafo do verbete, olha lá, tem a função de informar, então precisa aparecer nome do animal, né, o que é, como é e onde vive. Os demais parágrafos trazem as outras informações e como a professora ressaltou aqui, não existe uma ordem, tá? A partir do segundo parágrafo não existe uma ordem. Mas se você está com dificuldade para entender, pessoal, o que vocês devem fazer? Aquela dica que a professora falou. Então, no segundo parágrafo, se eu vou colocar no primeiro parágrafo o que é, como é e onde vive, no segundo eu vou falar sobre alimentação. Pode fazer um rascunho aí antes de fazer a produção final. Perfeito, professora. Né? Certinho? Essa dica, olha, jóia. Nas próximas aulas, então, a gente vai continuar um pouquinho sobre o estudo do verbete, mas a produção, certinho? Até a próxima, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula Stocco e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje é De Bem com a Vida. Quem escreveu foi uma autora, Anie Ribeiro, quem ilustrou foi a Silvana Rando e é da Editora do Brasil. Filó, a Joaninha, acordou cedinho, abriu a janela de sua casa e disse: "Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar a minha tia. Alô, tia Matilde, posso ir aí hoje? Venha sim, Florzinha, vou fazer para você um soufflé de abobrinha." Filó vestiu seu vestido amarelo de bolinhas pretas, amarrou uma fita azul no chapéu de palha, calçou seus sapatinhos de verniz, passou o batom vermelho, pegou o guarda-chuva e saiu pela floresta toda elegante. Andou, andou e logo adiante encontrou a borboleta. "Que lindo dia, Loreta! E para que esse guarda-chuva então, Filó?" É mesmo, falou a Joaninha e voltou para sua casa para deixar o guarda-chuva. De volta à floresta. "Sapatinhos de verniz?" disse o sapo todo feliz. "Que exagero! Hoje nem tem festa na floresta." É mesmo, respondeu a Joaninha e foi para casa trocar os seus sapatinhos. "Fita azul não combina nem um pouco com o vestido amarelo", disse o grilo caramelo. É mesmo, disse a Filó e foi para casa trocar a fita. "Batom vermelho? Melhor o rosa", disse a moça toda prosa. É mesmo, disse a Joaninha e foi ela para sua casa trocar a cor do batom. "Chapéu de palha? Que horroroso! Por que não uso de pena?" disse a aranha Filomena. É mesmo, disse Filó e foi para casa trocar o chapéu. "Vestido de bolinhas? Estão fora de moda. Por que não usa listrado?" disse logo o pernilongo mal-humorado. Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente que a Joaninha mudou de ideia e desistiu do passeio. Chegando em casa, ligou para a tia Matilde. "Titia, vou deixar a visita para outro dia." "Está bem, Filó, mas o que aconteceu?" Tia Matilde, acordei cedo, me arrumei bem bonita e saí andando pela floresta, mas no caminho... Lembre-se, Filozinha, gosto de você do jeitinho que você é. Vem amanhã, estarei te esperando com um suco de hortelã. No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou seu vestido de bolinhas pretas e amarelo, arrumou a fita azul no chapéu de palha, calçou seus sapatinhos de verniz,
Passou seu batom vermelho, pegou o guarda-chuva e saiu andando pela floresta toda elegante. Mas desta vez só parou mesmo para descansar no gostoso colo da tia Matilde. E aí, vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Um beijo então e até a próxima! Olá, crianças! Professora Cidinha aqui novamente. Nós vamos para a nossa aula de matemática. Sistema de numeração decimal. Retomando alguns conceitos, nós vamos relembrar. Olha, quem está chegando? Olá, alunos do segundo ano. Eu sou o Pedro. Ele veio participar da nossa aula hoje. Olha quem está aqui também. Eu sou a Gabi. Nós adoramos matemática. Eu também. E vocês também, né? Segundo ano? Muito bem. Estamos aqui para aprendermos sobre os números. Já vem indo com um recadinho. Vamos lá. Vocês sabiam que números nem sempre existiram? Nossa! E como será que as pessoas faziam para contar? Vamos ver? Vamos ouvir uma história sobre os números e descobrir como as pessoas contavam sem usar números. Vamos lá! Nossa, interessante! O livro é Eles Queriam Contar. A autora é Luzia Fraco Ramos Pfeiffer. Ela é matemática, psicopedagoga e escritora. E a editora Ática. Bem, vamos lá. Olha, começando. Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito, mas muito tempo. Naquela época, os homens ainda não tinham inventado os números. Olha só. Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui. Podemos separar gravetos, um para cada cabra. Olha, muito bem. Boa ideia! E você pode colocar os gravetos no cinto. E assim poderemos conferir as cabras quando quisermos. Muito bem, vamos lá. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Caio, veja quantas cabras já temos. E olhe quantos gravetos. Repararam? Naquela noite, você deixou todos os gravetos caírem no chão. Eram muitos gravetos, já não cabiam no cinto. Nossa, vamos olhar aqui? Opa! Vamos ver quantos gravetos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Pode passar. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3 separados. Mão cheia. Mão cheia. 5, 5. Juntando 10. Separei um graveto para cada dedo. Vou juntar esses gravetos num montinho. E ainda sobraram gravetos. Vamos lá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sobraram 3. São mais gravetos do que os dedos das suas mãos. Então, temos mais cabras do que os dedos das minhas mãos. Vou amarrar esse montinho. Olha o montinho que ele fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3 ficaram fora. O montinho vai ficar com o mesmo tanto dos dedos de 2 mãos. Será tantos gravetos quanto os dedos. Vamos lá. Assim ficou muito mais fácil. Vou carregar o montinho no cinto. Olha aqui. E eu vou colocar um cintinho também para ficar com os gravetos que ainda não formaram montinhos. Ele fez um grupinho de 10 e a Adelaide ficou com os gravetos que ainda não formaram 10. Olha lá, essas crianças Você eram viu? espertas, hein? São bem espertos. Hoje sabemos que, naquela noite, eles tinham 13 cabras. E assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10. Vamos lá, as cabras aqui. Opa! As cabras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui também o cintinho. Ficaram fora. 1, 2, 3. Grupinho de 10, tá vendo, Dani? Sim. E 3 soltos. Eles fizeram um Um agrupamento. Perfeito. Legal, né, crianças? Tudo bem? Voltou. Com o tempo, os homens inventaram símbolos para representar os números. Vamos ver então? Aqui. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Gabi falando para vocês. Olha, que interessante, Pro! O sistema que usamos até hoje se chama Indo-Arábico. Você está vendo a tabela? Aqui foram os povos, né? Hindu, depois hindu, árabe, árabes, Espanha, italiano. E o atual nosso, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Olha Estão quanto vendo? tempo que demorou para E chegar. você notou alguma coisa nessa tabela aqui, Pro? Notei. Olha quanto tempo se passou para chegar lá na atualidade. Muito tempo, E aqui, hein? Pro? Muito tempo. Olha lá, eram símbolos, né? Eles São usavam símbolos, exatamente. Exatamente. E faltou que símbolo aqui no início? Ai, gente, olha Vocês viram? lá. Vejam bem. Olha, Vai, olha, Pro. olha. Qual é? Faltou Vamos o lá. 0, gente. Olha quanto tempo demorou para chegar o 0 para nós. Ó. Olha lá. É. Muito interessante. Podemos ver. O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base, assim como os personagens do livro utilizavam seus dedos para contar 10 gravetos. Número com base 10, né? Porque formaram-se números, algarismos diferentes, né? Depois, para formarem outros números. Isso é a base 10, mas nós vamos entender melhor, tá, Pro? Os algarismos são utilizados para contar unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Usamos apenas 10 algarismos
para escrever qualquer número. São os números diferentes, tá? Que a prof falou. Lá vem a estrela mágica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 10 números diferentes que eles podem formar outros números. Tá bem? Vamos continuar. Olha aqui, utilizamos os números para contar e representar quantidades. Vamos lá? A Gabi, um recadinho. Podemos contar de 1 em 1 quando temos poucas quantidades. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram bem? Mas e quando precisamos contar grandes quantidades? O que a gente pode fazer? E olha aqui, o Caio, e olhe quantos gravetos. Como será que a gente vai fazer segundo ano pro? E agora? A dúvida atroz. É a dúvida. Mas vamos lá descobrir. Como podemos contar? E aí, crianças? As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e formamos grupos de 10. E podemos contar, como a Gabi está falando, de 10 em 10. Vamos ver. Olha aqui, são as 10 cabras. Círculo 10. Vendo? Olha o cintinho, olha a setinha. Tá bem? 10. Formou o que aí, gente? Uma dezena. Uma dezena. Ok? A dezena. Tudo bem. Agora, desafios. Vamos lá, pessoal. Pode ir. Quantos grupos de 10 podemos formar com todas as cabras? Olha aqui. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vamos lá. 10 chamamos de dezena. Olha lá. Vamos lá. Está se formando. Olha. Prestando atenção. Cercou. Cercou, senão elas fogem, né? E como? E como? As estrelas mágicas votaram. Um grupo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos ver o que vai acontecer, Pro. E agora? Você vai ver. A pergunta dele. E quantas cabras tem? Você já sabe? Vamos lá, vamos descobrir. Bem? Vamos lá? 10. Mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. Mais 10, 70. Mais 10, 80. Mais 10, 90. Mais 10, 100. Pro 100. 100 cabras. Né? Olha, deu para contar rapidinho ainda. Quando Deu fez o para comprar. agrupamento, né? Exatamente. A contagem foi rapidinha. E eles também.
A turminha do segundo ano, aposto, foi rapidinho também, Com certeza. né? Atenção! E vamos ver. Os grupos de 10 são chamados de dezenas. Vejam bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grupinho. As quantidades que não formam grupo de 10 são chamadas unidades. Vamos lá? 1, 2. Formou um grupo aqui, Pro? Não. Aí não formou. Não formou. Um grupo de 10, não. Grupo de 10, não. E agora? Como nós podemos saber? Pode ir para 10, a estrelinha, mais 3 é igual 10 mais 3, 13. Uma dezena e 3 unidades. Muito bem, as 13 cabras, né? Para representar esses valores e agrupamentos, usamos o material dourado, né? Vamos lá? O material dourado, cada peça representa um agrupamento e possui um valor, ok? Cada cubinho representa uma unidade. Deu para ver aqui? 1. E tem aqui o número, ó, 1, lembrando, unidade, de 1 em 1. Cada barrinha representa uma dezena. Qual o número que está escondido aqui? 10. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Uma dezena. Agora veio a plaquinha. Cada plaquinha representa uma centena. Centena. 100. Por quê? Ela é formada por quantas dezenas será? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas, 100. Centena. Centena. Olha agora, cada cubo grande é o maior, representa 1000, aqui, 1000, escondidinho, milhar. Viu? Muito interessante. Estão vendo? E vocês também já devem conhecer isso, porque trabalharam na escola o ano anterior, né? Então vamos lá, Dani. Continua. Aqui, o cubinho vale uma unidade. Olhando bem. Quando juntamos 10 unidades, formamos uma dezena. Vamos lá contar então. Quando juntamos 10 unidades, formamos uma dezena. Vamos lá pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formou o que agora? Uma dezena. Vamos lá pro... Olha lá. Contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viram? 10 unidades formou uma dezena. Aqui a Gabi falando para vocês. Uma dezena igual a 10 unidades. A barrinha vale uma dezena. O Pedro aqui falando para a gente. Quando juntamos 10 dezenas, formamos uma centena. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, vamos juntar. Olha lá. Juntando. 3, 4, olha que legal. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Olha a plaquinha. Com 10 dezenas para formarmos uma centena. Ok? Uma centena igual a 10 dezenas igual a 100 unidades. Bem? A plaquinha, vem o Pedro novamente, vale uma centena. Quando juntamos 10 centenas, formamos o quê? 1 milhar. Ok? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Vamos formar agora 1 milhar. Olha as plaquinhas. Vamos juntando outra. Ih, formou o cubão, olha lá. Formou o cubo maior. Uma centena, né? Quando juntamos 10 centenas, desculpe, formamos 1 milhar. Ok? 1 milhar. 10 centenas igual a 100 dezenas igual a 1000 unidades pro 1000 unidades. mil cubinhos. Pequenininho, pequenininho. Agora nós vamos conhecer um pouco, vocês já trabalharam na escola, mas nós estamos aqui para relembrar. Vamos lá? Unidade vale 1. Cada unidade, contamos de 1 em 1, lembrando. Dezena, 10. 10 o quê? Unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Daqui a pouco nós vamos olhar mais. Centena. 100. E nós também temos o cubo maior, não é? 1000 é o milhar. Agora, a professora vai fazer uma atividade legal com vocês. Nós vamos aqui, vamos contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Quando forma 10, nós vamos trocar, fazer a troca. Vejam bem aqui. 10. Vamos juntar para cá. Ops. Vamos lá. Prontinho. 10 unidades formou o quê? Uma dezena. Troquei. Eu fiz a troca. Ótimo. Agora, se eu pegar mais uma dezena, eu tenho aqui 2 dezenas. Uma dezena, 10. Continuando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 dezenas. Depois teremos 3, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu formei mais um grupinho de quanto? De 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que nós vamos fazer a troca, ok?
Vamos lá. Ops. Vamos aqui. Só para vocês entenderem melhor. Vocês viram? Coube aqui. Na centena. Então, eu tenho aqui 10 dezenas igual a uma centena. Agora, eu vou fazer a troca quando a gente consegue 10. Depois, agora, nós vamos ver. Fazer outra troca. Uma centena. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Olha só, vamos contar? Se deu 10 placas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegou no 10, eu vou fazer outra troca. Para onde eu vou agora? No milhar. Porque formou quanto mesmo? Vamos lá. 1000. 1000. Olha. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Chegou no milhar. Ok? Vamos lá agora. Vamos passar às atividades. Eu vou deixar aqui mesmo. Vamos lá, Pro. Ok? Agora vem desafio. Quero ver, olha só, a Gabi propondo um desafio para vocês. Quero ver se você consegue descobrir qual número eu representei com o material dourado. Que desafio! Olha, eu posso dar umas dicas, tá, Pro? Aqui nós temos o quê? Olha lá, uma placa Uma de... placa. Essa placa vale quanto mesmo, pessoal? E quanto? Quanto? 100. Quanto? 100. Mas as barrinhas. Quantas nós barrinhas? temos? 1, 2, 3, 4, 5, Ipa. 10, 20, 30, 40, 50. Mais os cubinhos. Que são as unidades. Unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí? Vamos ver como vai ficar? Aqui, 100 mais 50 mais 6. Agora, vamos contar. 100 mais 50, 150. Mais 6, 156. Ok? Aqui, 100 mais 50 mais 6, 156. Uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. Fácil, né? Super. Pode ir, Pro? Pode, outro. Agora vem o Pedro. Complete os espaços com diferentes representações de algumas dezenas exatas. Sabe por que são exatas? Por que, professora? Porque tem o zero na unidade. Dezenas exatas. Exatas. Tá ok? Aqui, fácil de novo, segundo ano. Vocês são ótimos. Vamos lá. Nós estamos aprendendo. Quantos grupos de 10? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 grupos de 10. Ou 4 dezenas. Uma dezena, 2, 3, 4. Cada dezena vale 10. Cada barrinha. 10, mais 10, mais 10, mais 10. 10, 20, 30, 40. Joia? Outro desafio, Dani. Outro desafio. Nós só temos desafios, né? Olha, demais. Vamos aqui contar as barrinhas. Quantos grupos nós vamos ter? Atenção. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos de 10. Lembrando que cada barrinha vale uma dezena, com 10 unidades. Ou quantas dezenas? 6. 6 dezenas. Né? Como nós vamos fazer agora? Contar 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Vamos ver? Quanto será que vai dar? Vamos fazer a contagem? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 dezenas. 60. Fácil, né, Pro? Estão Fácil, entendendo? fácil. Nossa. Tá difícil não. Outro desafio. Gabi, falando agora. Agora, complete os espaços com diferentes representações. Agora, de algumas centenas exatas. Centenas exatas? Você sabe, Pro? Ah, você já deu a dica, professora. Eu já Falou dei que a tinha que ter dica. o 0. É. Então, tem o 0 aonde? Olha lá, na Tanto. unidade Na unidade e na dezena. e na dezena, tá? Por isso, chamado de centenas exatas. Vamos contar os grupos agora. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 100. Lembrando, cada plaquinha vale quanto? Vale 100. Vale 100, uma centena. Aqui, 5 grupos de 100 ou 5 centenas. 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. 100, 200, 300, 400, 500. Fácil. Mais um. Vamos lá. Agora nós temos aqui quantos grupos? Com a centena, hein? Quantas plaquinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Ou quantas centenas? Uma centena, 2, 3. E agora, como nós vamos somar? 100 mais 100 mais 100. Vamos contar? 100 mais 100, 200, mais 100, 300. Viram? Nossa, eu acho que esse é segundo ano. Eles vão sair craque. Vai pegar Vão, dourado. viu? Com certeza. Vai ajudá-los bastante no Banco 5. Qual é o número, agora, representado por 4 barrinhas e 3 cubinhos do material dourado? Vamos lá. Uma barrinha, quanto vale mesmo? 10 10. unidades. Outra barrinha, 10. Mais uma. Outra. E agora, mais 3 cubinhos. Ainda não, Pro? Opa. Uhum. Não, as 4 barrinhas 4 que barrinhas. for valer 40, E né? deu 40, Isso. certinho, ó. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Agora nós vamos ver os cubinhos, que são as unidades, né? 1, 2, 3. 40 mais 3. Vamos lá. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. 41, 42, 43. O número é 43. 43. Ok? Vamos lá. Pode ir, Pro. Pode. Olha lá, mais um desafio. Mais um desafio agora, hein? Vamos ver. Agora a Gabi. Qual é o número representado por 3 centenas? Centenas é a plaquinha, vale 100. 2 dezenas e 4 unidades. Cada dezena vale quanto mesmo, Pro? Cada dezena, ai, quanto? 10. 10 unidades. Vamos lá. Vamos por agora. 100 mais 100
mais 100, porque são 3 centenas. Ah lá. Né? Quanto será que vai dar? 100 mais 100, 200. Mais 100, 300. Muito bom. Agora tá faltando Agora, dezenas, as né? dezenas. 10 mais 10. 10 mais 10 mais 20. Um cubinho. 2, porque são as unidades. São 4. Mais 4 unidades. Vamos lá, então. 100, 200, 300, 310, 320, 321, 322, 323, 324. Qual é o número? Vamos lá? 324. 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Vamos lá. E estamos chegando no final, Pro. Ai, mas que pena. E aí, criançada, o Pedro dando um recadinho. Gostaram da aula? Nós adoramos estar com vocês. A Gabi, espero que tenham aprendido tanto quanto nós. Até a próxima. Tchau, crianças.